Conversamos agora então com Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos. Alex, obrigada por conversar com a gente, um ótimo dia para você, bem-vindo. Bom dia, obrigado, Mariel. Alex, quero começar te ouvindo com relação a essas falas de Powell nesses últimos 2 dias. O mercado que acabou levando aí um susto, né, com as falas dele, que começaram na terça-feira, quando ele disse que o ritmo do aumento de juros deve acelerar e que é possível aumentar até mais do que o previsto. Mas na quarta, ele deixou muito claro que tudo depende dos indicadores econômicos, como, por exemplo, aí o seguro-desemprego que vai sair hoje, o payroll também de amanhã. Quero a sua avaliação, então, um balanço sobre essas falas que causaram bastante no mercado na terça-feira e na quarta ele colocou o pé no chão e falou talvez não seja para tanto, tudo depende dos indicadores econômicos. Qual que é a sua avaliação? Não, exatamente isso que vocês mencionaram, né? Ele está deixando o mandato, o estilo da decisão muito dependente à totalidade dos dados, eles usam essa palavra, a totalidade dos dados que acontecem entre os comitês. Então, o próximo comitê é dia 22 de março, né, onde eles vão tomar a decisão. Até lá, a gente tem amanhã o dado de payroll, que é o dado de emprego, que é um dado que vai ser bastante importante, até porque o último mês veio muito mais forte do esperado, ele menciona isso, né, então veio criação de 517 mil postos de trabalho líquidos no mês de janeiro. E a gente vai ter, depois do payroll, que é amanhã sexta, a gente vai ter na terça-feira a inflação, o CPI, o ano contra ano. E aí eu acho que o mercado pode se surpreender ainda mais, né? Então, concordo com tudo isso, os dados estão vindo mais fortes do que esperados, inclusive o índice de surpresa da força da economia americana está muito forte, né? Se você pegar os últimos primeiros 2 meses do ano, foi uma baita surpresa. Então, o mercado já esperava algum tipo de reconhecimento, mas geralmente o mercado é assim, o mercado paga para ver o que o Fed vai falar. Então, ele reconheceu, e aí, para mim, o grande risco, tem muita gente apostando nas fichas em amanhã, né, que vem aí basicamente um consenso de 225 mil criação de postos de trabalho. Eu acho que o grande risco não é necessariamente amanhã, eu acho que se amanhã vir na média, continua o caso de que você pode reacelerar o ritmo, né, que agora está em 25 bases, né, o 0,25 por reunião. O que faria ele aumentar para 0,50, que é um pouco a ansiedade do mercado, e que está quase no preço? É a inflação da semana que vem, vir alguma coisa um pouco acima. Hoje o consenso é vir em 0,4 mês contra mês. Os indicadores que eu acompanho ficam um pouco mais preocupados, então mais para 0,5 para 0,6. Se vier isso, 0,5, 0,6, eu acho que aí carimba eles aumentaram o ritmo porque ele chancelou essa possibilidade. E foi isso, né, que fez o mercado desconjunturar um pouco no curto prazo. Esse reconhecimento que, olha, nós somos dependentes, aquele processo desinflacionário que a gente falou em fevereiro não vale mais, a gente vai continuar apertando. E aí é um mundo que talvez a gente vai ver o Fed Funds, né, que é a Selic deles, mais perto de 6%. Hoje já está no mercado mais ou menos do final do ciclo a 5,70%, 5,65%, a gente pode ver tranquilamente o Fed Funds a 6%. E historicamente, quando o juros é tão alto lá, você tem uma desaceleração da economia um pouco mais forte. Algumas coisas quebram. Alex, quero justamente pegar sobre esse ponto que você estava falando sobre o impacto do mercado, porque a gente separou, inclusive, uma arte para mostrar realmente qual foi a reação, a visão, então, para os juros americanos e como que isso mudou nos últimos dias depois das falas de Jerome Powell. Segundo os dados, então, do CME Group, há um mês, no dia 8 de março, não, no 8 de fevereiro, aqui atrás, dia 8 de fevereiro, mais de 90% do mercado acreditava que o Fed ia subir os juros em 0,25 ponto percentual e a taxa iria subir então para a faixa entre 4,75% e 5% ao ano. Agora, depois das falas de Powell que começaram na terça-feira e foram até ontem, o cenário se inverteu e quase 80% do mercado agora acredita que os juros vão voltar a subir em meio ponto para a faixa entre 5% a 5,25% ao ano. Vale lembrar, né, que a gente estava falando há pouco, o Alex mencionou que a próxima reunião do Fed está marcada para os dias 21 e 22 de março, portanto a reunião do Fed é 21 e 22 de março, por isso essa expectativa em torno do que pode acontecer e por isso que o mercado fica tão volátil, tão dependente do que pode ser dito pelo Jerome Powell. Quero justamente te ouvir, Alex, voltar a te ouvir com relação a esse ponto então e como a gente conseguiu perceber essas mudanças muito drásticas só com as falas de Powell e não à toa, né? A expectativa em torno do que ele poderia falar fez todo sentido no fim das contas. Uma das coisas que é relativamente confortável analisar o atual Fed
é que eles são, no limite, muito dependentes aos dados. Eles sempre foram, tradicionalmente, dependentes aos dados. Mas, às vezes, eles têm que fazer algum tipo de aposta, por exemplo, que o processo desinflacionário está mais adiantado do que se imagina. Né? Assim, eles tomam algum tipo de grau de liberdade. Mas eles, nesse Fed do Powell, com esses votantes em particular, é muito claro que são muito dependentes e a cada comitê parece que realmente é uma votação bastante pura. Em outras ocasiões, por exemplo, no Bernanke, existia um Fed muito mais consensual pré-reunião, onde eles se conversavam. E, claro, tomavam as decisões no comitê, mas nesse, assim, realmente uma reunião que eles se encontram, discutem os dados e votam, e se a totalidade dos dados saindo para um lado ou para o outro, eles vão fazer. Então, é relativamente mais simples. Essa conversa de que o juros pode ser um pouco mais acima do que a gente está esperando, como você mostrou, essa cabeça expectativa do mercado mudou, é usando esse princípio da dependência dos dados, né? Está sempre prendendo tudo, o núcleo de inflação, o headline de inflação, o mercado de trabalho. E quando você tem os modelos, né, a gente conhece um pouco os modelos do Fed, um deles é a regra de Taylor, você não precisa ser muito criativo, é só dar alguns choques nas premissas e mostram juros a 5,5, quiçá até 6. Tá? Hoje eu tô com uma cabeça mais para que os juros pode bater 6% no final do ano facilmente. Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos, obrigada pela participação aqui. Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira para você.